Juliano, né? Isto. A dona Juliano, que colabora com a gente já há algum tempo, vai desenvolver o tema Jesus, o enviado de Deus. Jesus, o enviado de Deus. Fique à vontade. Obrigado. Muito boa noite a todos. Boa noite. Se alguém tiver dificuldade em ouvir ou não compreender algo, pode erguer a mão, pedir para repetir ou esclarecer, porque às vezes a gente vai falando, né, e não se dá conta, né, se todos estão acompanhando. E a proposta do tema é nos cutucar, né? Jesus, o enviado de Deus. Todos concordamos que Jesus é o enviado de Deus? Concordamos? Mas que bom. Aí vem agora o cutucão, né? Já recebemos esse enviado no nosso coração? Nosso coração já se abriu para recebê-lo? Já é conosco? Em nosso ser, de cada um de nós? Veja que ele esteve presente na terra, desde que a massa que se desprendeu do sol se distanciou, né, e ainda estando em calor, né, foi aos poucos arrefecendo, resfriando. Ele estava presente, diz o Espírito Emmanuel, na obra Caminho da Luz, através da mediunidade do Chico Xavier. Estava presente. Já era espírito puro, elevado, e contribuía com a obra da criação divina. Amou-nos a todos, desde o projeto inicial. É o arquiteto universal do planeta. Tudo que vemos em a natureza saiu da sabedoria do Cristo. Imaginou a terra, imaginou toda a sua habitação, sua conformação, sua dinâmica de existência, junto com os mensageiros siderais que o acompanharam. Emmanuel diz de uma forma bastante bonita, né, bastante romântica, né, retratando mesmo a criação do planeta como uma realização divina. Estava conosco desde o princípio, né? Ele diz no caminho da sua anunciação para nós, né, eu sou o Alfa e o Ômega, a primeira letra do alfabeto e a última, né, o alfabeto grego, né, o princípio e o fim, né? Nada houve antes de mim, nada haverá depois de mim, porque isso quem disse foi João, no capítulo 1, né? Porque ele já era espírito perfeito na constituição do planeta material, que terá uma vida útil. O planeta um dia terminará a sua jornada, né, no contexto universal e se transformará. A nossa astronomia mostra isso todos os dias, pelos estudos que há. E acompanhou desde o início todo o desenvolvimento da vida no planeta. Acompanhou as espécies se desenvolvendo e, como diz muito bem Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, né, a alma que nós somos, né, iniciou sua jornada evolutiva na condição, né, dos minerais, despertou para a vida na condição dos vegetais, ganhou individualidade na condição dos animais, despertou para a racionalidade na condição humana e caminha agora para que nós ingressemos na fase do ser humano espiritual. É o processo evolutivo no planeta. Um dia a jornada do planeta terá fim, mas quantas humanidades terão passado
por aqui. Desde o homem primitivo até agora o homem astronômico, né? Quantas civilizações passaram por aqui. E todas tiveram o amparo divino e os enviados divinos. A diferença é que Jesus é quem enviava, até chegar o momento de vir Ele próprio. E Emmanuel ainda continua na obra Caminho da Luz, né? Sendo chamado pelo Pai, Deus, né? Esteve no momento evolutivo planetário lá no orbe, num planeta do sistema de Capela. Isso já está no Edgar Armond, tá, na obra Os Exilados de Capela, e foi receber por amor os espíritos exilados que estavam passando por um processo de transição planetária, que é bem o que nós estamos passando aqui também, né? E os trouxe, e os envolveu em muito amor, e vieram muitos milhões de espíritos, e no caminho em que os trazia para o planeta, afirmou para com eles um compromisso. Aí eu volto no Emmanuel Caminho da Luz, né? Eis que vos trago para o exílio, mas firmo para convosco um compromisso, estarei convosco. Vou viver com vocês as mesmas dores, as mesmas angústias, as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, as mesmas realizações. Estarei ombro a ombro convosco. E aí, é claro, foi mandando os seus enviados. A gente se atém mais aos enviados conhecidos na nossa região ocidental. Foram muitos também os enviados de Jesus para o Oriente, né? Mas nós ficamos mais com aqueles que a tradição religiosa nos aponta, né? Começando lá atrás por Abraão, que é um seu enviado, para anunciar o Deus único. Porque até aquele momento a humanidade conhecia o politeísmo, ou seja, expressava muitos deuses, reconhecidos nas forças da natureza. Abraão vem e diz, na verdade, só há um. E aí inicia-se então o monoteísmo, e todos os enviados nós vamos considerar aqueles que vieram como profetas, né, de muitos tempos. E a instituição de um povo, né, que é o povo hebreu, que se organizou em razão da fé nesse Deus único. E foram muitos os enviados ao longo dessa jornada evolutiva. Alguns atenderam mais para a parte da legislação humana, da vida social. Moisés, por exemplo. Outros se ativeram mais ao vínculo divino, pela força onipotente de Deus, né? Como foi o caso do profeta João Batista. Foi a reencarnação de qual profeta? Quem lembra? Me ajudem. João Batista, reencarnação de qual profeta? Já eu lembro o nome. Mas foi aquele que lutava contra a expressão de Baal como Deus, né, e desafiou todos os sacerdotes de Baal, 450. E foram todos para o monte e fazer a prova de quem tinha a revelação do verdadeiro Deus. E a tarefa era uma fogueira imensa que deveria ser acesa por aqueles que tivessem intervenção divina. E os sacerdotes de Baal, 450. Passaram a manhã inteira fazendo suas orações, seus fundamentos, seus ritos, suas práticas, para pôr fogo naquela fogueira imensa. E o profeta aguardava. Um profeta que andava com vestimenta de couro, um cinto de couro, descalço,
bem como João Batista depois. E depois de uma manhã inteira, os 450 desistiram. Mas o profeta, cujo nome fugiu da minha mente, daqui a pouco a gente lembra, né? Falou, é minha vez, molha a madeira. E disse que era uma coisa gigantesca. Mandou molhar toda a madeira. Disse que foram mais de 200 litros d'água para molhar a madeira. Agora eu vou orar para o Deus verdadeiro. Não deu outra. Né? Orou para o Deus verdadeiro. Ergueu as mãos para os céus. E provocou a vinda de um raio. E o raio bateu aonde? Bem certinho. Na lenha. E fez a fogueira. Né? E nosso querido profeta, então, demonstrou a força do Deus verdadeiro. Mas pela reencarnação, compreendemos depois a lei de causa e efeito. Ele foi João Batista. Veio abrir os caminhos, aplanar os caminhos do Senhor. Né? E terminou com a cabeça cortada. É porque lá naquele episódio, enquanto ele era o profeta, né, ele determinou que todos os 450 sacerdotes deveriam ser sacrificados. E foram sacrificados de que maneira? Decepando a cabeça. Então era o profeta de um Deus forte, poderoso, que se revelava, mas que, como Moisés também nos informou, né, a todos que talvez estivéssemos por lá nas nossas reencarnações passadas, estamos até hoje por aqui. Será que o amor já está em nós, né? Mas, como disse claramente Moisés, né, nós ainda não o recebemos. E Moisés, então, trouxe as tábuas da lei para revelar esse Deus, só que era um Deus igualmente poderoso, punitivo, e que se o povo não guardasse, né, as leis, os regulamentos, né, sofreria as consequências punitivas de um Deus punitivo. E realmente, o povo hebreu passou por várias escravizações. A primeira, mais notória, foi aquela lá atrás com os egípcios, né? Mas depois também com os babilônios, muitos séculos depois, e por muitos séculos inclusive, né? E depois a que nós encontramos na vinda do Cristo, que é perante os romanos, que também escravizaram o povo hebreu. E o povo hebreu esperava um Messias, esperava um enviado. Mas esse enviado não seria qualquer um. Os profetas foram designando ao longo do tempo que existiria, que ele viria, e foram propondo como ele seria, o que ele faria. E então a vinda do Cristo é aguardada ansiosamente pelo povo hebreu. Mas os profetas e o povo fizeram caracterizar um enviado conforme a sua crença convinha. Então eles esperavam alguém que fosse liderar o povo judeu a se sobrepor sobre os dominadores, e não apenas isso, se sobrepor sobre todos os povos que existiam, e que aí se obrigariam a reverenciar o poder do Deus único. Estão esperando até hoje. Estão esperando este enviado até hoje. Não puderam reconhecer Deus segundo nos caracterizou Jesus, o enviado divino. O enviado divino veio por amor. E ele era, e é, todo amor, irradiante, iluminando, pacificando, consolando. Ele é o primeiro consolador. Nossa doutrina se propõe como o segundo consolador, o consolador prometido pelo próprio enviado. Então, quando Jesus veio,
né? O povo não, né? Mas aqueles que dominavam o povo não o receberam. João, no primeiro capítulo do seu evangelho, até ali o versículo 14, deixa isso muito bem claro. Em 14 versículos, João conta a história da humanidade até Jesus e a presença dele e o significado dela, né? Era o Verbo, aquele que materializou o pensamento divino. Por isso Deus o enviou, para que toda a humanidade de todos os tempos compreendêssemos que Deus é, sobretudo, amor. É Pai. E nós contamos com esse Pai? Contamos, nos fortalecemos nele, contamos com ele, mesmo que não nos aconteça o que gostaríamos e como queríamos? Esperamos que sim, né? A doutrina está nos ensinando justamente isso, né? Fazer o melhor que puder, aceitar o caminho e cumprir o que o próprio Cristo propôs, né? Aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me segue, né? Para pegar a cruz, quer dizer que cada um de nós vai ter a sua própria. Sim. E a primeira e mais pesada cruz que temos sobre nós próprios somos nós mesmos, que estamos no processo evolutivo, que ainda somos dominados pela instintividade, pelo egoísmo, como diz o Livro dos Espíritos, né? Uma das chagas da humanidade, porque a outra é o orgulho e um é filho do outro. Quem será que se sobrepõe ao outro, né? Porque o eu, como eu me identifico, me personalizo, é uma conquista evolutiva. Ótimo, instituir um ego, um eu, é uma conquista evolutiva. Até ter egoísmo em algum momento evolutivo é apropriado até para a sobrevivência do próprio ser. Mas Jesus veio justamente nos dizer que se Deus é Pai, todos somos irmãos. Todos. Não é o povo hebreu. Não, é o povo escolhido. Os outros são o resto. O próprio Cristo disse muito bem claramente: vem para que todos tenham vida. E vida em abundância, em bastante. Bem realizada, bem feliz, bem alegre. Estava ouvindo a leitura aqui da mensagem, né? Ela já começa propondo alegria. E nós todos somos sempre bem sérios, bem defensivos, bem carrancudos. Será que é para ser assim? Né? Será que não é para ser mais leve, mais alegre, mais feliz? Né? Diz que Jesus estava olhando a humanidade, diz assim, mas onde é que está a mensagem que eu deixei? Preciso chamar um para me levar de novo de volta à terra. Aí diz que foi lá e diz: João, lá veio o apóstolo amado. João, onde o amor que eu deixei? Vais à terra, João, por amor de mim. Veio João, São Francisco de Assis, e trouxe de volta a alegria da filiação divina. Essa alegria que devia invadir o nosso ser todo dia de manhã, quando acordamos para a vida, sobretudo quando vemos aqueles que amamos perto de nós, que é uma bênção divina, né? Que a gente às vezes não valoriza muito, porque está acostumado, perde para ver. Misericórdia, Senhor, o que é perder quem a gente ama, né? Então, deveríamos todos despertar de manhã, lembrar disso tudo, né? E sorrir para Deus. Oh, Senhor, obrigado pela bênção da vida. E
São Francisco veio fazer justamente isso. Ele era a alegria divina. Ele cantava, conversava com os passarinhos, né? Abençoava a água que corria, né? Ninguém ficava para trás com ele. Trouxe de novo para a terra o amor do Cristo, né? Um enviado do Cristo por amor. Mas Jesus então veio com toda a coragem, porque ele já tinha ideia do que aconteceria com qualquer um que viesse trazer uma mensagem parecida com a dele naquele tempo, com aquele povo. Ia parar na cruz. Ele sabia. No primeiro evento público dele, que foi as bodas de Caná, né, ele se alegrou, né? E a Senhora, Mãe Santíssima, diz a ele: meu filho, veja bem, é uma vergonha para os noivos se falta o vinho, né? Veio mais gente na festa do que estava previsto, não podeis ajudar? E ele diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora, né? E diz que ela olha para ele e sorri. Já ganhou, né? Qual mãe que sorri para um filho e não ganha o filho? Qual? Né? E se aquele sorriso for cheio de amor, de alegria, né? Aí ele sorriu de volta. Aí ela nem deixou ele pensar, né? Às vezes as mães fazem isso com a gente, né? A minha faz muito. Nem deixou pensar. Vocês fazem tudo o que ele mandar. Como quem diz: filho, eu não estou te deixando escolher, não. E lá foi ele, né? E diz que nunca se tomou um vinho tão maravilhoso. Um vinho que não inebriava. Um vinho com energia divina. A gente pensa um pouquinho, né? Diz que foi 5 ou 6 galões de 200 litros cada um. Pensa o que é isso? 1000 litros de vinho. Mas parece também que quem conta um pouco isso bem é o espírito Humberto de Campos, na obra Boa Nova. Que depois que terminou o noivado e tal, a alegria, etc, etc, que eles estão indo embora, Pedro vira para o Cristo e diz: Senhor, será que é prudente, é bom o vinho que pode inebriar, né? Como quem diz, o Senhor multiplicou lá, né? Mas a gente nunca fala para alguém superior, né? Direto na cara, na lata, né? A gente vai com cuidado. Tomara que façamos isso sempre com todos. Ter cuidado para com o outro é nosso dever, seja quem for. Com carinho, com atenção, com respeito. E Jesus diz que sorri para ele e diz: Pedro, não entendeste ainda? Esta festa foi uma festa do meu noivado com a humanidade. Vou começar a minha vida pública. Foi minha festa de noivado com a humanidade. Convinha que todos nos alegrássemos. E naquele tempo, quem se alegrava era considerado pelos sacerdotes como alguém que não respeita a lei, né? Que é séria, que exige. E aí ele arremata, logo na primeira. Porque Pedro, um dia eu deverei beber a taça amarga. Então convém para mim agora sorrir na alegria das boas realizações divinas, né, abençoando as uniões, não é? E seguir, e diz que Pedro só coçava a cabeça, né, para poder compreender, entender, né, e seguir. Depois disso é que teve o batismo. É muito interessante, porque esse enviado veio para viver uma vida material e humana, em primeiro lugar. E conta os historiadores que ele viveu, né? Precisou ganhar um puxão de orelha aos 12 anos, né? Filho, onde é que estavas?
3 dias depois. O Evangelho conta muito rapidamente, mas as obras espíritas, principalmente a Amélia Rodrigues com Divaldo Franco, eu não lembro qual o título deles agora, que são várias, mas qualquer obra dela é lindíssima e conta esse tempo de vivência do Cristo na Terra com o contexto. O que foi, o que aconteceu, como foi, o que gerou a lição, a vivência, né? Então são obras lindíssimas da gente ver. Lindíssimas, existem várias, inclusive. Porque aos 12 anos ele foi levado, né, ao batismo em Jerusalém. Porque lá em Nazaré, aos 12 anos, o sacerdote responsável lá pelo lugarejo aprendia com ele. E diz: meu filho, vou te levar para Jerusalém. E conta a história então que o grupo de Nazaré, quando foi embora pela manhã, era natural irem os pais na frente, as mães, as crianças, né? E Jesus estava com as crianças sempre, disse que sorria, brincava e se divertia. Imagina o que não era o sorriso do Cristo, né? Mas nesse dia eles imaginaram que ele estava com alguns amigos, só que não estava. Ficou na sinagoga, ensimesmado, pensativo, queria participar, queria dizer algo, né? E você foi a caravana de noite, foram dar conta da falta, já tinha um dia de marcha, né? Mas Jesus já tinha a familiaridade com a família de Betânia. Betânia é 5 quilômetros de Jerusalém. Já tinha familiaridade lá com Lázaro, Marta, Maria, os pais que ainda eram vivos, né? Então, ele tinha onde ficar, né? E disse que ficou lá mesmo. Então, foi um dia de ida, o outro de volta. Só foram encontrados no terceiro. E aí a senhora de Nazaré, como toda boa mãe: filho, por que fizeste isso para com teus pais? Puxou a orelha, né? Mas você não sabe, minha mãe, que convém para mim estar tratando dos assuntos de meu pai, Deus. 12 anos. Já sabia que era um espírito divino, em vinculação direta com Deus. Era o enviado. Um envio que foi anunciado lá atrás, né? Os próprios Joaquim e Ana, pais de Nossa Senhora, já receberam revelações espirituais que eles iam receber Maria por filha. Mas já eram idosos, já eram mais velhos, né? Acho que Deus gostava de fazer esses fenômenos, né, para testemunhar, né, os efeitos para além da compreensão que todos temos. E assim foi anunciada a vinda de Nossa Senhora, ela foi recebida, teve toda a sua história, que retrata de uma forma muito bonita. É o Espírito Miramês, na obra do médium João Nunes Maia, cujo título é Maria de Nazaré. E que também foi quem escreveu a obra Francisco de Assis. As duas são lindíssimas, imperdíveis, lindíssimas, né? E então esse enviado, a partir dos 12 anos ali, tomou um puxão de orelha e se comprometeu com o pai e com a mãe. Queremos que os nossos se comprometam com a gente também, né? Vem cá, meu filho, o bom caminho é aqui. Vamos por aqui? Queremos que eles se comprometam e sigam, né? Aí, às vezes, aos 15, aos 16, ficam meio rebelde, né? Aos 20, decide seguir por si mesmo, né? Aos 25, já estão em outra direção. Não é que a direção da vida seja a que nós queremos, são os valores, né, que eles vão apresentar, né? Os valores, os hábitos, né? A forma de ser, de agir no mundo, né? De ser humano, são esses que a gente espera, né? Que vão seguir. Mas diz que Jesus, então, ainda que sabendo-se enviado, ainda que sabendo-se diretamente ligado a Deus,
teve o compromisso realizado. E foi até os 30. Até os 30. Trabalhando na carpintaria de José. E depois que José partiu para o plano espiritual, assumiu as responsabilidades, né, de trabalhar, de ter dificuldades financeiras. A gente imagina, né? Não, mas era o Cristo. Estava cheio de espírito de luz em volta dele, amparando, protegendo e facilitando. Até tinha, mas ele não veio para ser beneficiado pela estrutura divina. Ele veio para dar testemunho da vida humana e passou por todas as angústias que nós também passamos, né? E por isso que na doutrina nós dizemos que ele é modelo e guia, né? Pena que sabemos pouco ainda dessa fase, principalmente dos 12 aos 30. Miramês fala um pouco, mas também não discorre mais detidamente. Esperamos que no futuro as obras mediúnicas possam nos trazer maiores informações para esse modelo e guia da condição material humana, da vida familiar, da vida social. Imagina o que será que foi aquilo, né? Como é que será que Jesus cobrava pelo serviço? Porque ele trabalhava, precisava sobreviver, né? Nós conhecemos muito, então, a partir do momento que ele assume a responsabilidade divina, como filho de Deus. Até ali era filho do homem, né? E diz que deu um testemunho perfeito do que deve ser um filho, do que deve ser alguém de uma comunidade, de uma sociedade. Por isso que ele disse depois, eu vim cumprir a lei, né? E dar-lhe prosseguimento, né? Renová-la. Então, este enviado começou a viver a sua vida divina, né? E aí, então, nós todos já conhecemos bem o que ele nos trouxe. Primeiro, a notícia que o reino de Deus nos é chegado. Eu vim anunciar o reino de Deus. E aí deu a regra para nós todos, né? Buscai primeiro o reino de Deus. Peraí. O que é o reino de Deus? Naquele tempo foi difícil os apóstolos entenderem. Diz que eles só entenderam mesmo que era um reino espiritual no caminho. No início ficaram meio perturbados, porque eles imaginavam, como todos os hebreus, por muitos séculos, que seria um reino na terra, um domínio na terra. Aí ele veio dizer, não, veja bem, é um reino celeste. Esforçai-vos por entrar no reino de Deus. E é claro, ensinou, através do seu evangelho, como entrar. Que foi todo de amor, né? De benevolência, de caridade, né? De serviço ao próximo, né? De humildade. Os apóstolos tanto não tinham muita ideia do que era esse reino, que estavam na Santa Ceia, antes de cearem, né? Eles estavam discutindo entre eles. Que posição você vai ter no reino de Deus? Eu vou ter tal, eu vou ter tal, eu vou ser tal. Aí Jesus olha, se apieda, né? Tem piedade deles. Tira a túnica. Se veste como um escravo. Vai lá, pega a bacia, a toalha e vai lavar os pés. O que é isso, né? Que humildade e que amor. E lava um por um. E Pedro alopra, né? Pedro era o impulsivo da turma, né? Não, senhor, não lavareis os meus pés. Que ele ainda tinha a ideia do ego, né? Do ego, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Ainda tinha. Acho que acabou lá na negação depois.
Mas Jesus vira para ele e diz: pois se não lavar os teus pés, não terás parte comigo. Aí é que a gente vê o Pedro, né? Pedro era o cara, olha. Ei, era corajoso, não era? O cara sair da embarcação e andar em cima d'água. Para. O pessoal costuma dizer assim: não, Pedro falhou na sua fé. Para, ninguém tinha mais fé que ele. Ele foi o único que levantou e foi. Né? Será que se nos convidasse a gente ia? Mas Pedro então diz: então, Senhor, se é para ter parte contigo, lava não apenas meus pés, lava também minha cabeça, me lava todo. E diz que Jesus lavou mesmo. Né? Pedro era muito intenso. Né? Mas então ensinou a humildade. E é claro, ele estava falando do reino espiritual. Que reino? É porque quando Jesus veio à Terra, ele trouxe uma imensidade de espíritos de luz junto com ele. Isso, em algumas religiões, tem o nome de dispensação espiritual. É quando, em algum momento evolutivo de uma humanidade, são mobilizados espíritos iluminados para ajudar, como nós estamos vivendo agora. Né? Divaldo tem dito muito isso, Chico também já dizia bastante, que muitos espíritos de luz estarão na carne conosco. Parece que já anda por aí, Emmanuel, com 20 anos de idade. Está por aí. E muitos virão, muitos mesmo, até talvez o próprio João Francisco de Assis. Tem notícia que deve vir também. Né? Eu fico imaginando o que é que nós vamos passar para vir todo esse povo aí cheio de luz. Respira e vamos em frente, né? Vamos ter fé. Então, o Evangelho é aquele que nos transforma o ser. E transformando as energias da alma, nós sabemos. Desencarnamos, a alma vai para o nível de energia em que ela estiver irradiando. Alguns de nós mais lá para baixo, outros no meio, alguns poucos mais para cima um pouquinho. Por isso, a experiência na vida é aprender a amar. Pai, aprender a amar é difícil, porque a gente sempre espera algo em troca. Até do filho a gente espera algo em troca. E não foi isso que Jesus ensinou. Diz: Deus é Pai, bondoso e misericordioso, justo e bom, e ampara a todos. Lá na cruz ele ainda confirmou: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Veja que amor maior, né? Então nós todos temos que buscar a entrada nesse reino que ele veio anunciar. Ele foi enviado para isso. E esse reino é o das energias espirituais um pouquinho mais elevadas, mais iluminadas, que a gente alcança irradiando de nós mesmos bons pensamentos, bons sentimentos, mas sobretudo atos. Atos com amor. Não adianta eu fazer algo porque eu sei que é meu dever. Alguém bateu lá em casa. Não tem um tênis aí para me arrumar? Ei, tio. Todos recebemos a visita desses que nos chamam de tio, algumas vezes. Tem um tênis aí para me arrumar, tio? Tá, vou levar o tênis. Eu tenho lá um tênis que ainda é usável, é razoavelmente bom, né? Dá para favorecer o outro? Dá. Veja só, né? Que coisa séria. Por que não dá o novo? Mas o novo é tão difícil de comprar e ter. E não dá para dar um novo para todo mundo que bater pedindo. Mas que vá com amor, seja qual for. Porque o importante não é o material. Não é mesmo. O importante é o sentimento, a energia que você coloca no que você está fazendo. Né? Foi lá o Chico, né? Atender quase uma comunidade que morava lá embaixo de uma ponte. Né?
em Pedro Leopoldo. E não tinha nada para levar. Aí perguntar para ele, mas Chico, você não vai levar nada. Não temos nada. O que fazemos? Vamos deixar de ir? Não, vamos do mesmo jeito. Levamos água fluidificada. Vamos com fé. E vamos levar o nosso amor. Chico, o pessoal vai ficar bravo. Toda semana você vai lá, leva alguma coisa. Dessa vez não tem nada. Né? E o Chico vai com fé. Né? Mas chega um caminhão na casa do Chico, quando ele já tinha ido, né? Um monte de coisa. Num caminhão de uma doação que ninguém esperava. Aí disse que tinha um velhinho lá na frente da casa do Chico, dizendo, não, mas eu sei onde o Chico está. Vou contigo. Né? Embarcou no caminhão e foi junto. E apontou onde era. E desapareceu. Contam que é o Dr. Bezerra de Menezes. Está no Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. O Dr. Bezerra se materializou para socorrer o Chico, que não sabia que ia ter o socorro, mas com fé foi. Foi com amor. Né? E chegou lá depois o caminhão para beneficiar todo aquele grupo de necessitados que tinha lá. É um socorro divino. Mas o importante é o testemunho de amor. Porque é nele que a nossa alma vai se iluminando. Né? É nele que nós vamos fazendo a renovação íntima, porque nenhum de nós é perfeito. Estamos longe de ser. Mas também estamos perto de ser. É só querer e se esforçar. Por isso que Kardec escreveu no Livro dos Espíritos, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para dominar as más tendências, porque a tendência instintiva a gente traz, aí a doutrina nos esclarece, nós compreendemos, o Evangelho nos eleva, nos iluminamos, e aí vamos partir para a vida, né, aplicando. E aí é o nosso desafio, colocar amor. Né, porque o enviado é um enviado por amor. E nas altas esferas dos espíritos crísticos, ele é o mestre dos mestres, porque é o mestre do amor. E nos amou e nos ama a todos. E irradia por todos nós as energias divinas, né, para que nós nos envolvamos nelas e não nos impõe nada. A tua fé te curou. Como quem diz, busca e achareis. Ele mesmo ensinou. E a nossa fé já nos curou? A busca do vínculo com as energias divinas de luz já nos iluminou? Já colocamos nos nossos atos um pouquinho mais de amor, de compreensão, de paz, de luz, de esperança, de consolação? Já choramos junto, mas também já sorrimos junto? Se estamos nesse esforço, estamos cumprindo então a proposta do enviado. E não há nenhum de nós que não tenha sido socorrido, amparado, ao longo do caminho, por almas já inspiradas no esforço de amar, no esforço de se iluminar. Eu tenho certeza que fui uma delas, e quem sabe recebi, lá na escuridão da minha alma, em algum momento, a visita de alguns anjos que foram lá me visitar na minha noite escura da alma, como vocês têm o projeto aqui, abençoado. Quem sabe, não é? Eu tive a oportunidade de ver passar, onde quer que eu estivesse, lá nas profundidades dos abismos da ignorância do meu ser, uma caravana de luz, que não levou só o mantimento, o alimento, mas também a esperança, a fé, o consolo, o encorajamento. E essa casa cumpre muito bem. Então, que o enviado de Deus
possa ser recebido por nós em nossos corações e, através das nossas ações, ver a sua luz brilhar, né, em nós. Porque nós também somos irmãos do próprio Cristo, filhos de Deus igualmente, e não nos esqueçamos desse reino de luz, para quando a gente desencarnar, a gente ter a tranquilidade de fazer a prece, e assim, Senhor, fiz o quanto eu pude, me esforcei, né? Será que poderia estar com os que amo? E que a nossa doutrina consoladora encaminha bastante nas reuniões mediúnicas, né? Então sejamos sempre todos muito abençoados pelo enviado de Deus e que Ele esteja conosco, sendo recebido sempre. Que assim seja. Assim se andem muito.